amigos do YouTube, retornamos na correção das questões da prova da PM Espírito Santo 2013, a prova da banca Exatos, a segunda prova da PM do ano. Vamos resolver as questões de número 44 e 45, duas questões bem simples e fácil de resolver. Questão 44. Lucas possui um veículo que consome 1 litro de combustível a cada 11 km. Ao iniciar uma viagem, abasteceu o veículo completando o tanque de combustível e, após a parada para o almoço, verificou que havia consumido 40% do combustível. Para chegar ao seu destino, foi consumido mais 35% do combustível que havia quando ele iniciou a viagem. E ainda restaram 15 litros de combustível. A distância percorrida por Lucas nessa viagem foi de... E aqui nós temos as opções. Como é de praxe nas minhas aulas, nas minhas explicações, o primeiro passo que nós vamos dar nessa questão é marcar os pontos mais importantes e depois retirar as informações do texto. O texto diz aqui que o carro de Lucas consome 1 litro de combustível para cada 11 km, ou seja, com 1 litro de combustível ele anda 11 km. A questão fala que ao iniciar a viagem ele abasteceu o veículo completando o tanque, ou seja, ele iniciou a viagem com o tanque totalmente cheio. Nós não sabemos quanto que é o valor do tanque, quanta gasolina cabe no tanque, mas nós sabemos que ele começou com o tanque completamente cheio, porque ele abasteceu e completou o tanque de combustível. Ponto. Quando ele parou para almoçar, ele já havia consumido 40% do combustível. Depois ele continuou a andar até chegar ao seu destino e ele gastou mais 35% do que tinha quando ele iniciou a viagem. É importante lembrar que esse 35% que ele gastou foi em relação ao início, ou seja, você pode somar diretamente 40% que ele gastou até a hora do almoço, depois ele gastou mais 35% do início. Se fosse 35% depois do almoço, a conta seria diferente, mas esses 35% é em relação ao que ele tinha no início da viagem, ou seja, em relação ao tanque cheio. Então, ele gastou 40% mais 35%. Isso é muito importante, ou seja, ao todo na viagem ele gastou 75% do seu combustível. Informações importantes que você deve retirar da questão para resolvê-la sem causar confusão. Outra informação muito importante. Depois de tudo, ele gastou 75% do combustível e sobraram 15 litros. Aí ele quer saber qual a distância percorrida por Lucas nessa viagem. Bom, ele gastou 75%. Ele gastou 40% até na hora do almoço. Depois do almoço, ele gastou mais 35%. Ou seja, gastou 75% do combustível. Se 75%, gastando 75% do combustível, restam 15 litros, significa que 15 litros de combustível é igual a 25% desse tanque. 15 litros é igual a 25%. Por quê? Gastando 75%, ainda sobraram 25%. Logo, esses 25% representam os 15 litros de combustível. Ele tinha 100% em um tanque, gastou 75%. Sobraram 25%. Como sobraram 15 litros, os 25% são esses 15 litros. Logo, para saber quanto que representa em litros esses 75%, vamos fazer uma regrinha de 3. 15 litros é 25%, x é 75%. Porcentagem embaixo de porcentagem, x embaixo de litros. Aqui eu quero saber quantos litros ele gastou, para só então eu descobrir qual foi a distância percorrida. X vezes 25, 25x. 15 vezes 75, 1125. 25x é igual a 1125. Vou isolar o x, passo 25 para o outro lado dividindo. X é igual a 1125 dividido por 25. X é igual a 45. 45 litros, ou seja, ao todo na viagem ele gastou 45 litros de combustível. A pergunta é a distância percorrida. Se ele gasta 1 litro de combustível para cada 11 km e ele gastou
45 litros de combustível, quantos quilômetros ele percorreu? É só multiplicar. 45 litros vezes 11 km. 45 vezes 11 é igual a 495 quilômetros. Por que isso? Porque a cada 1 litro equivale a 11 quilômetros. Logo, eu multipliquei os meus 45 litros por 11. Eu obtive 495 quilômetros, que me dá como resposta a letra B. Letra C, desculpe. Letra C de casa. É o gabarito da questão 44. Letra C de casa. Vamos à questão 45. O estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas medindo 40 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura que segue. Ao realizar corretamente os cálculos do volume dessa pilha de caixas, o resultado obtido foi... Essa aqui é uma outra questão tranquila, foi um assunto que eu tratei nas aulas que eu estava ministrando como preparatório para esse concurso, que é volume do cubo. E aqui está falando que as arestas dessa pilha aqui de caixas cúbicas, ou seja, são cubos. Você pode ver que todas as arestas são iguais, são figuras do mesmo tamanho. Todos os cubos aqui possuem o mesmo tamanho. E aqui diz que tem essa pilha de caixas e, ao realizar os cálculos, quer saber qual o volume total de todas essas caixas. O primeiro ponto a se considerar nesse tipo de questão, algumas pessoas estão querendo até entrar com recurso, eu acho difícil, porque aqui é o raciocínio lógico. Eu sempre digo nas minhas aulas que você deve utilizar o raciocínio lógico. Vejam bem, é a contagem dessas caixas. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Aparentemente, 6 que estão avissas. Mas essa caixa aqui e essa caixa aqui não estão flutuando. Para essa caixa que está dessa altura, tem que ter outra embaixo dela. Dá para se perceber. Essa também tem que ter outra embaixo dessa. E para essa daqui, que está a essa altura, tem que ter pelo menos duas embaixo dela. Logo, você pode contar que aqui tem mais duas embaixo dessa daqui, mais uma embaixo dessa daqui, mais outra embaixo dessa. Se você for fazer a conta, você vai ter aqui 1, 2, 3, porque tem mais duas embaixo dessa, 4, 5, porque tem mais uma embaixo dessa, 6, 7, porque tem mais uma embaixo dessa, 8, 9, 10. Ou seja, o total de caixas dessa pilha é 10 caixas. Pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque existe uma embaixo dessa, uma embaixo desta e duas embaixo dessas. É uma questão de raciocínio lógico. As caixas não podem estar flutuando, tem que ter outra. E pela proporção você vai ver que tem que ter duas embaixo dessa e mais uma embaixo de cada uma dessa segunda pilha aqui. Então nós concordamos que existem 10 caixas nessa pilha. Agora é só achar a resposta, calcular o volume de cada caixa e multiplicar por 10. Como eu calculo o volume de uma caixa dessa? Primeiro ponto importante, a medida da aresta. A aresta é um desses lados aqui, ó. Isso aqui é uma aresta. Isso também é uma aresta. A medida de cada aresta é 40 centímetros. 40 centímetros. Só que a resposta está me dando em metro cúbico. O que eu vou fazer? Já que eu quero a resposta em metro, eu vou transformar logo esses 40 centímetros em metros. Como que eu faço isso? 1 metro tem 100 centímetros. Para me transformar 40 centímetros em metro, é só dividir 40 por 100. 40 dividido por 100 é igual a 0,4 metro. Transformei centímetro em metro. Por quê? Porque a resposta está em metro. Então, para me facilitar, para não precisar fazer uma conversão depois de efetuar o cálculo, e até para o cálculo ficar mais fácil, eu vou transformar logo para metro e vou resolver. O volume do cubo é só elevar a 3. O volume do cubo é essa aresta vezes essa. Ou seja, o volume de uma caixa cúbica é só eu fazer a potenciação com o número 3. 0,4 elevado a 3, que me dá 0,064. E aqui a importância de você fazer o cálculo manual e aprender a fazer cálculo com números decimais.
0,4 elevado a 3 é igual a 0,064. Mas a questão me diz aqui que nós temos 10 caixas. Nós contamos e nós concordamos que nós temos 10 caixas. A pergunta é o volume dessa pilha de caixas, não é o volume de apenas uma caixa. Para saber isso, se eu tenho 10 caixas, eu descobri o volume de uma, é só multiplicar por 10. 0,064 multiplicado por 10 é igual a 0,64 metro cúbico, que me dá como resposta para a questão 45 a letra A. Resposta da questão 45, letra A. Bem, pessoal, finalizei aí a correção de mais duas questões. Pretendo resolver todas as questões. Vou tentar, se possível, finalizar as correções ainda essa semana. Obrigado, inscrevam-se no nosso canal para assistirem essa e outras aulas para concursos. Utilizem essas correções como forma de se prepararem já para os próximos concursos, inclusive o CFO, que vai ser realizado também pela Banca Exatos, e tantos outros concursos que cobram a disciplina matemática. Visitem o meu blog, eu vou deixar o link aí embaixo.